Salmo 118 diz, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e nos regozijemos nele. A alegria de estarmos aqui novamente significa um motivo muito especial para estarmos adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos que estão aqui, quero saudar os visitantes, se porventura tem algum visitante especial aqui conosco. Eu sei que tenho
duas visitas muito importantes, são minhas queridas sobrinha e sobrinha de segundo grau, que é a Débora e a Maria Fernanda. Depois eu vou apresentá-las para vocês com mais calma. Eu quero também saudar os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre digo, vocês estão aqui conosco, nos acompanhando no mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está aqui, o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito que está aí contigo. Não importa onde você esteja, com certeza Deus está com você. O Deus que nós servimos é o Deus onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Que Deus abençoe a sua vida também. Nem tudo é alegria. Nós sabemos que há muitos motivos na nossa vida também que nos causa tristeza. E nessa semana nós tivemos a oportunidade de estar ali com a irmã Zeca, que perdeu o seu esposo, o senhor Vilela. Foi um momento muito difícil para a família. O pastor Gerson esteve ali com a família, consolando, e também no seu sepultamento, um momento de muita dor. Ao mesmo tempo que nós nos alegramos, nós também nos entristecemos com o sofrimento dos outros. Temos orado pela irmã Zeca, e nessa hora também, quando nós estamos já em culto, iremos orar. Eu gostaria que os irmãos também intercedessem pela vida da irmã Zeca, toda a sua família, amigos mais próximos, parentes, que sofrem também com a perda do senhor Vilela. Irmãos, vamos orar então nesse sentido, pedindo para que o Senhor abençoe o nosso culto, abençoe tudo que será feito aqui. O tema do culto nesta manhã é: Jesus busca pescadores de gente verdadeiros. Deus deseja que nós, uma vez separados para o reino do Senhor, sejamos verdadeiros pescadores de gente, e sejamos autênticos, verdadeiros. Pai Celeste, nesta hora é uma hora de um misto de alegria, porque o Senhor nos deu vida, e nos deu vida em abundância para que estivéssemos aqui, louvando o Teu santo e eterno nome, para agradecermos pelos desafios enfrentados ao longo desta semana, e sabemos que, se não fosse pela presença do Senhor, pela mão do Senhor, teríamos sucumbidos ao longo desta jornada. Mas pela mão do Senhor chegamos até aqui, e pela mão do Senhor queremos também continuar a nossa jornada até aquele grande dia. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor, reconhecer que o Senhor é o Deus grande, o Deus verdadeiro, o Deus santíssimo, que mesmo nós, sendo pecadores, errantes como somos, o Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. E por isso, ó Pai, nós queremos Te louvar, Te adorar, agradecer por mais uma semana de vida e por mais essa semana que se iniciará. Ó Pai, também estamos aqui rogando para que o Espírito Santo do Senhor venha consolar o coração da família Vilela, com a partida do seu Vilela. Ó Pai, conforte o coração da Tua serva, irmã Zeca, e todos os seus filhos, seus familiares, noras, netos, parentes próximos, todos eles sofreram, ó Pai, com a partida. Ó Pai, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo Consolador, esteja ao lado da Tua serva, ao lado desta família, de tal forma que eles sintam a saudade, mas não sintam a dor da saudade. Ó Pai, nós pedimos tudo isto, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus busca pescadores de gente, verdadeiros que estão prontos para fazer a vontade de Deus. Cantemos bem forte, meu respirar. Podemos ficar em pé, os irmãos? Eu convido gentilmente. Entregue sua vida ao Senhor nessa manhã, sabendo que Ele
nada sou sem ti. Essa tem que ser a nossa oração. Nós não somos nada se não fosse pela graça de Deus. Não estaríamos aqui, nem sequer aqui. Eu gostaria de rogar para que os irmãos ainda de pé leiam comigo, para que façamos juntos, bem forte, a leitura bíblica, com base em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Leiamos então. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Podeis assentar, meus irmãos. Esta é a grande comissão. É algo que não pode ser esquecido em nossos corações. O mundo hoje faz com que todas as coisas venham
a se convergir a nós mesmos e acabamos nos esquecendo que há vidas a serem salvas da morte eterna, do sofrimento, vidas padecendo sem Cristo e sem salvação. Nós temos agora uma participação especial da pequena Thalita. Thalita irá participar.
Deus abençoe a pequena Thalita, tão nova, já trabalhando, fazendo a sua parte no reino de Deus. Que cresça assim, vendo o exemplo dos pais. Deus abençoe a vida de vocês, irmã Érica, irmão Ricardo. Um orgulho, né? Amém. Irmãos, este momento é dedicado aos dízimos e ofertas, ao som instrumental. Oremos. Pai Celeste, neste momento do culto, quando nós consagramos os dízimos e as ofertas, querido Deus, nós sabemos que precisamos da bênção do Senhor. Sabemos, ó Pai, que os nossos recursos não prosperarão se a mão do Senhor não for conosco. Por isso, ó Pai, nós queremos rogar para que o Senhor seja com o tesoureiro desta casa, com os irmãos responsáveis a respeito da gestão destes recursos, para que eles possam ser bem empregados, para que continuemos a jornada, continuemos a caminhada, pagando os nossos recursos, mantendo a obra para ajuda a vidas que dependem desta quantia, destes valores, para missões e tantos outros fins que ele se propõe. E por isso, ó Pai, nós te pedimos as bênçãos do Senhor também pela vida dos irmãos, chamados pelo Senhor de homens e mulheres fiéis, que estes fiéis sejam retribuídos com as bênçãos celestiais da parte do Senhor, para que nada venha a faltar nestas vidas, pelo contrário, que eles recebam mais do que almejam. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, diáconos. Jesus busca pescadores de gente verdadeiros que estão sensíveis à voz do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho de Cristo. Este momento do culto é um momento de gratidão, quando nós lembramos dos aniversariantes, para que o Senhor venha abençoá-los. Nós temos aqui no dia 25, a Daniela da Costa Gama Silva, dia 26, Sueli Edna Tavares, dia 27, Silvia Aparecida Tavares, dia 29, irmão Paulo César Justino Vinotti. Estes irmãos e outros mais estão sendo contemplados com mais um ano de vida. E também eu gostaria dessa oportunidade estar apresentando a Maria Fernanda. Eu gostaria que ela viesse aqui com a minha sobrinha, Débora. Maria Fernanda é uma menina muito saudável, muito
Os irmãos já podem ver, ela vem pulando de lá aqui. Mas ela não foi apresentada ainda. Eu pedi até ao pastor para que abençoasse a vida dela. Para os irmãos que não sabem, nós batistas não batizamos crianças. Nós entendemos que o batismo é uma decisão pessoal de cada um. Mas nós oramos para que o Senhor abençoe a vida desta criança, derrame sobre ela todas as bênçãos espirituais, para que no tempo da consciência, ela venha se decidir aos pés de Jesus. Vou passar a palavra para o pastor, então, para orar e ficar à vontade. Maria Fernanda. Meus irmãos... Chega por cá, pastor, para o do... Vai ficar aqui não. Pegar aqui. Meus irmãos, vamos orar. Estenda suas mãos para cá, para a gente abençoar a Maria Fernanda, essa criança, também a sua mãe. Que Deus possa fazer da Maria uma adolescente, uma jovem e, quem sabe, futuramente uma missionária do Senhor. Amém. Deus bendito, nós entregamos a mãe da criança, o pai, e também entregamos a Maria Fernanda nas tuas mãos. Amém, Senhor. Que essa criança seja criada na tua palavra. Amém, Pai. Que desde criança ela possa conhecer-te a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Glória a Deus. Para tanto, Pai Santo, nós te rogamos que os pais sejam zelosos, implantando no coração da criança a tua palavra. Amém, Pai. Palavra que transforma, palavra que dá vida, Verdade. palavra que dá direção, palavra que evita que a Maria Fernanda conheça esse mundo pecaminoso, mas que conheça Jesus Cristo, o Em libertador. nome de Jesus. Eu rogo ao Senhor que a consagres, que tu Verdade. abençoes, que tu abrace esta menina, Amém, que ela Pai. seja tua desde agora e para sempre. Amém, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, Maria Fernanda. Deus abençoe. Parabéns, senhora. Meu seu nome? É o Dona Débora, Deus abençoe. Cuide dessa criança, porque ela é uma joia para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos meus. Glória a Deus. Cantemos, meus irmãos, trabalho cristão. E
e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar. Meus irmãos, no momento de gratidão, eu deixei de mencionar algo muito importante, uma notícia muito boa que os irmãos vão se alegrar. O bazar missionário, ele levantou R$ 2.372 para missões nacionais. É um motivo de muita alegria, né? Amém, amém. Glória a Deus. Para os irmãos e amigos que não são da nossa denominação, não sabem, existe a Junta de Missões Nacionais que sustenta missionários em todos os cantos deste país, trabalhando na Cristolândia, trabalhando em vários outros setores, creches, escolas e trabalhos evangelísticos, em que estes recursos são usados para sustentar famílias que abriram mão do seu conforto para servirem a Deus, servirem a Cristo, para pregar o Evangelho. E nós também queremos mais uma vez orar, porque eu tomei ciência que o irmão Inácio, Sebastião Inácio, perdeu a sua irmã essa semana. Irmão, nós também sabemos que o irmão é um homem de Deus, um homem de fé, mas a tristeza também é grande quando nós perdemos alguém querido. Já tive essa experiência, mas eu gostaria, meus irmãos, não querendo quebrar o nosso protocolo, orar também pela vida do irmão Sebastião Inácio. Meu irmão, eu gostaria que o senhor se levantasse. Eu queria orar pela sua vida, para que o Espírito Santo conforte a sua família, a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, pela graça de Deus nós estamos aqui em especial, rogando para que o Espírito do Senhor cuide da vida do irmão Sebastião Inácio, um homem de Deus, mas que também é ser humano, sente dores, sente sede e também sente a dor da saudade da partida da sua irmã, Pai. Nós sabemos que ela já se encontra contigo, mas ele que fica aqui, e os seus familiares, e todos nós que compartilhamos o sofrimento deste irmão, rogamos para que só o Espírito do Senhor venha consolar esta vida. Não existe abraço, não existe palavras que venham preencher este vazio que há na dor de quem perde um ente querido. Rogamos, ó Pai, para que o Senhor seja com este teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Gerson por ter me cedido o púlpito nesta manhã. É um rico privilégio. Um homem de Deus, é um desafio muito grande. 45 anos aqui no púlpito, então a qualidade da mensagem é alta. E Deus tocou o coração só pelo poder de Deus ter tocado o coração do pastor Gerson para estar me cedendo este púlpito. Eu quero pedir aos irmãos, então, para que estejam comigo nesta oportunidade, quando iremos refletir, com base em Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler um texto muito conhecido dos irmãos, que é conhecido como a pesca maravilhosa. Iremos ler, os irmãos estarão assentados. E na minha versão, estarei lendo para os irmãos me acompanharem. Diz assim o texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O tema que proposto nesta manhã é: Jesus busca pescadores de gente genuínos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Querido Deus, nessa hora iremos refletir sobre a Tua palavra, quando nós sabemos que por ela, por si só, já é autoexplicativa, mas nós estamos aqui na qualidade de intérprete, e por isso nós sabemos que precisamos do Espírito Santo do Senhor, para que sejamos claros nesta exposição, e para que em nossas vidas haja transformação, para que sejamos melhores concernente à questão de vidas a serem salvas para o reino do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como eu disse, esse texto é muito conhecido, ele por si só é autoexplicativo, mas para a gente refletir um pouco mais detidamente a respeito da questão de ser pescador de gente, eu gostaria da atenção dos irmãos e a oportunidade para que pudéssemos entender o contexto quando Jesus está ali com aqueles discípulos. Numa questão cronológica, este texto, ele, embora esteja no capítulo 5, ele aconteceu, esse episódio na vida de Jesus com os discípulos, antes da cura da sogra de Pedro e antes da cura do do endemoniado. Estes fatos são relatados no capítulo 4, que é antes deste capítulo de Lucas. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, assim como Marcos, capítulo 1, versículo 16, Mateus e Marcos também falam a respeito deste episódio, só que eles destacam a questão de Jesus chamar os discípulos para serem pescadores de gente. Aqui Lucas, ele destaca, apresenta em sua história como um dos muitos sinais que Jesus faz na presença daqueles discípulos que eram pescadores. Jesus estava com aqueles homens no lago de Genezaré. Os irmãos conhecem bem este lago, que também faz parte do mar da Galileia. Fala-se mar, mas o lago era um lago, como nós sabemos, de água doce, um grande lago. O lago de Genezaré, ele tem, para os irmãos terem uma ideia, 53 quilômetros de margem. Ele tem de comprimento em torno de 23 quilômetros e de largura em torno de 13 quilômetros. É um lago bem grande. Por isso que em determinados setores quase não se vê a outra margem. Pastor Gerson já esteve naquele lugar, com certeza ficou vislumbrado ali, né? E depois eu sempre tenho conversado com ele sempre tem me contado as suas experiências ali na terra de Israel. Portanto, Jesus estava ali, naquele lago, na praia daquele lago, com Simão Pedro e outros pescadores, onde
Jesus operou um grande milagre através desta pesca maravilhosa. Isto aconteceu para que os discípulos crescem em Jesus como o esperado Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus estava no início do seu ministério e ele precisava ser conhecido. Então ele opera este grande milagre. No versículo 9 e 10, os irmãos vão comigo acompanhando, vão perceber que Simão Pedro, ao ver este grande milagre, ele fica admirado juntamente com aqueles seus pescadores. Jesus diz para ele para que ele não temesse, pois daquele momento em diante seria um pescador de gente. O propósito de Jesus era tornar Pedro o seu apóstolo. Não só Pedro, mas como também os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, como nós vimos aqui, para levar a salvação ao mundo através do Evangelho. De fato, isso aconteceu. Lucas, que escreveu este Evangelho, também é o mesmo Lucas que escreveu o livro, a história, o relato em Atos dos Apóstolos, que Pedro, pela pregação do Evangelho, ele acrescentou à igreja mais de 3.000 almas em um só dia, em apenas um dia, algo realmente espantoso. Parece que ali Pedro pôde perceber a tipologia que o Senhor estava usando naquela grande pesca, dizendo pescador de gente, em algumas versões, pescador de homens. Enfim, meus irmãos, o que é ser pescador de gente? Vamos fazer uma certa analogia aqui. O que o pescador faz? O pescador, ele fisga um peixe dentro de uma água qualquer, um lago, um rio, e tira esse peixe e joga direto para a panela. Tira o peixe da água e joga o peixe no fogo, na frigideira, no forno. Numa forma mais simples de entendermos, ele tira o peixe que está com vida e leva o peixe à morte. Jesus, ele, na sua divina sabedoria, quando ele diz pescador de homens, ele inverte o processo. Ele tira o homem da morte e leva esse homem para a vida. Tira o homem do fogo eterno e leva esse homem para a água viva, que é Jesus Cristo. É impressionante a sabedoria divina. E isso Jesus deseja que Pedro e seus apóstolos, futuros apóstolos, sejam pescadores de gente. Ou seja, homens usados por Deus para ganhar almas para o reino de Deus. A proposta nesta manhã é que, da mesma forma, todos nós, como chamados que somos, devemos ser pescadores de gentes para proclamarmos o Evangelho de Cristo ao mundo pagão. Nós vivemos no mundo pagão. Nós vemos as coisas acontecerem, mas estas pessoas que não têm Jesus estão destinadas ao fogo eterno. Pessoas queridas, pessoas que nós amamos, e nós às vezes nos preocupamos com as nossas questões e nos esquecemos de algo tão importante. Para tanto, meus amados irmãos, pretendemos ressaltar alguns atributos necessários para um genuíno, um verdadeiro pescador de gente. Eu gostaria de iniciar dizendo que Jesus busca pescadores de gente genuínos que deem prioridade à palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para que lessem comigo os versículos de 1 a 3. Diz assim: e aconteceu, vamos ler lá comigo? E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes.
Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Ali na praia do lago de Genezaré, após uma longa noite decepcionante de pesca, sem apanharem nada, Simão Pedro e os pescadores haviam desembarcados para lavarem as redes. No entanto, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. É o que diz o texto. Jesus entra no barco de Pedro, assenta-se e usa como púlpito aquele barco para proclamar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, assim como Pedro e os pescadores deixaram de lavar as suas redes para priorizarem a palavra de Deus, Jesus hoje também está em busca de pescadores, de gente que deem prioridade para a palavra de Deus. Aqueles homens estavam lavando ali as redes, e quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, é o que diz o texto, eles deixaram o que estavam fazendo para ouvir também a palavra de Deus. Eles estavam dizendo que a palavra de Deus era prioridade número 1. A palavra de Deus era mais importante do que lavar as redes. Eles não estavam ociosos, eles não estavam fazendo qualquer coisa insignificante, eles estavam fazendo algo importante, estavam cuidando da ferramenta de trabalho deles, mas eles entenderam que era mais importante ouvir a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus é algo diário, é algo constante, é algo que deve ser ou estar em primeiro lugar em nossas vidas. É preciso colocar em primeiro lugar em importância este alimento espiritual e não restringir apenas as assistências aos cultos, não restringir apenas em ligar o celular e assistir todo domingo esse culto maravilhoso, essa pregação maravilhosa do pastor Gerson. A nossa vida é muito mais significante do que apenas todos os domingos ter esse compromisso com a igreja. Algo pessoal precisa ser sacrificado para o crescimento da vida cristã. Nós falamos de sacrifício. O evangelho, ele foi feito com base de sacrifício. Suor, lágrimas, sol, chuva, fome, sede, sacrifício. E Deus quer de nós sacrifício. Não é o fato de estar vindo aqui gastando a sua gasolina, é um sacrifício. Deus ama isso, mas precisamos muito mais. Dizem que não há tempo. Quando você está na faculdade, a maioria daqui já estudou, se não todos. Quando o aluno dizia que não tinha tempo para fazer algum trabalho, o professor tinha uma pergunta que era infalível. Ele perguntava: o que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Entenderam? O que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Arrume um tempo. Muitas vezes nós justificamos que não temos tempo. Antes do próprio Jesus dizer para os discípulos o que está em Mateus 6,33, eles já colocaram em prática. O que diz lá em Mateus 6,33? Os irmãos sabem. Mas buscai. Amém. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não podemos permitir que a falta de tempo, o trabalho, o lazer, a amizade ou até mesmo a família esteja em primeiro lugar na nossa vida. Até mesmo a igreja não pode estar em primeiro lugar na sua vida, na da sua comunhão com o Senhor. Em primeiro lugar é Jesus Cristo, em primeiro lugar é o amor de Deus, não é o trabalho, não são os estudos. Quando você dedica a sua vida a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus irmãos, assim como Simão Pedro deixou de lavar as redes para ouvir a palavra de Deus, nós também, como pescadores de gente, não podemos perder de vista esta prioridade
para o reino de Deus. Quem deseja pescar alguém da morte para a vida tem que dar prioridade à palavra de Deus. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver uma conversa com alguém em torno da palavra de Deus, porque não temos buscado a palavra de Deus, não temos tido tempo para estudar a palavra de Deus. Quem não arruma um tempo para priorizar a palavra de Deus, é possível que não se importe tanto com a salvação das almas perdidas. Avançando um pouco mais, Jesus busca pescadores de gente genuínos que compreendam o quanto ele retribui uma companhia. Vamos ler lá os versículos 3 e 4, diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Não era sábado. Os judeus não podiam trabalhar ou fazer qualquer atividade no dia de sábado. Portanto, assim que o ensino de Jesus acabou, ele ordenou a Pedro e aos outros pescadores que retornassem ao trabalho. Contudo, dessa vez, não será para executar algo improdutivo, como lavar as redes sujas, mas acima de tudo para que peguem as suas redes, a ferramenta de trabalho, para pescarem no lugar mais fundo do lago. Pelo fato de Pedro ter ido até Jesus, o mestre retorna com ele ao trabalho. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Pedro e seus discípulos deixaram tudo para ir até Jesus. Agora Jesus está retribuindo essa iniciativa daqueles homens. Jesus está voltando com eles. Meus irmãos, quando vocês vêm à igreja, abrem mão do almoço que tem que fazer, aquele franguinho assado que precisa ser feito, porque o pessoal não espera. Vocês estão abrindo mão de algo necessário para fazer algo mais importante. Quando vocês saem daqui e voltam ao que estavam fazendo hoje, vocês não estão sozinhos. É lógico que nós estamos falando de homens e mulheres de Deus, mas muitas vezes nós chegamos aqui vazios e voltamos daqui restaurados. Por quê? Porque aqui nós enchemos do Espírito Santo de Deus. Os irmãos que estão assistindo, que deixaram de fazer algo também, gastaram tempo, 5 minutos para me aturarem aqui, com certeza não o pastor Wellington, não o irmão Wellington, mas porque vocês estão buscando a palavra de Deus. Quando vocês desligarem o celular, Jesus estará com vocês, o Espírito Santo estará recompensando vocês, retribuindo vocês. Esse versículo diz que cheguemos perto de Deus e ele se chegará a vocês. Ele diz que o homem que vai até Deus, ele retornará com a sua inexplicável, inexprimível companhia. Aproximem-se de Deus e ele se manifestará a você. O maior prazer de Deus é retribuir quem o busca. Meus queridos irmãos, pelo simples fato de Simão Pedro ter parado tudo e ter ido até Jesus, o mestre agora retornará com ele ao trabalho. Assim acontece conosco, pelo simples fato de estarmos aqui para louvar a Deus, podemos ter a plena certeza de que retornaremos para nossas casas cheios da presença do Espírito Santo, a não ser que alguém não queira isso. Vocês creem nisso? Amém? Amém. Jesus voltará contigo e te fará companhia, não somente hoje, não somente à noite, mas a semana inteira. Ele diz que a companhia dele é eterna. Você vai partir desse mundo e estará na presença de Cristo, na companhia de Deus. Amém, irmãos? Amém. Temos que crer nisso.
Vale a pena abrirmos mão disso e estarmos na companhia de Deus, na companhia do Espírito Santo. Não extingueis o Espírito Santo. Quando nós abrimos mão essa presença ímpar, nós estamos extinguindo o Espírito Santo dentro de nós. O que o extintor faz? Ele apaga. Você liga o extintor e joga no fogo, ele apaga. Extinguir o Espírito Santo é deixar de usufruir da presença de Deus. E eu sempre digo, isso é mais evidente quando nós, ao longo do dia, não temos tempo para pensar nas coisas de Deus. Essas coisas do mundo, elas vêm e vão permeando a nossa mente e não deixam que nós pensamos nas coisas celestiais. Nós temos que ter um tempo constante para pensar nas coisas eternas, muito mais sublimes. Semelhantemente, a segunda parte do versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz que e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo pescador de gente que arruma um tempo em busca da santa palavra, terá todas as coisas que ficaram para trás resolvidas no tempo de Deus, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Enfim, podemos entender no texto que porque Pedro e os seus pescadores foram até Jesus, o Deus conosco retornou na companhia deles para que aquilo que estavam fazendo. Da mesma forma acontece com todo pescador de gente que vai até Jesus. Nunca retornará sem a maravilhosa presença da companhia do Filho de Deus. Uma outra observação, caminhando um pouco mais, Jesus busca pescadores de gente genuínos que sejam obedientes. Versículos 4 e 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa parte do texto, tecnicamente falava epícope, né? É certo, Josué? É isso mesmo, epícope, né? Jesus não diz para Simão Pedro lançar as redes no fundo do lago. Perdão, repetindo, Jesus diz para Simão lançar as redes no fundo do lago. Contudo, Simão responde da seguinte forma: em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu gostaria de apenas fazer uma observação com os irmãos nessa primeira parte da fala de Pedro. Pedro, ele respondeu a Jesus que já havia tentado fazer aquilo que ele havia ordenado. Disse-lhe que trabalhou a noite toda, porém sem qualquer sucesso, porém sem apanhar qualquer peixe. É verdade o que Pedro disse. De fato, ele não teve sucesso. Trabalhou a noite inteira. Eu fico a imaginar aquela água batendo no casco do barco, aquele silêncio e aquela frustração, como disse aos irmãos. Ele falou algo com base na sua experiência vivida ao longo daquela noite. Além de ter tido uma grande frustração, Pedro era um homem que sabia o que estava falando, ele era um homem, um pescador experiente. Por isso demonstra que na lógica humana não fazia sentido tentar tudo de novo. Não é incomum, meus irmãos, nos dias de hoje haver muitos pescadores de gente evitarem cumprir a proposta para a qual foram chamados. Subestimam a capacitação do Espírito Santo quando não usam seus dons para a glória de Deus. Eu digo que são pessoas que querem ser servas constantes de Jesus Cristo, mas não querem ser constantemente guiadas por Ele. Querem ser servas, mas não aceitam a sua liderança. Demonstram pouca fé.
Quando a sua fé é desafiada, respondem apenas com os olhos no passado. Tornam-se negativas e tristes devido à fé vacilante. E acreditam que nunca vai dar certo se não for através da sua maneira de pensar. Não conseguem nem avançar e não aceitam a ajuda de Deus. Não são poucos os pescadores de gente que nunca ganharam uma alma sequer para Jesus, por viverem mais pela razão do que pela fé. Essa forma de pensamento é nociva, porque a pessoa sempre usará de explicações naturais para as suas escolhas, e por isso a sua luz espiritual fica constantemente apagada. Sabemos que é preciso que haja equilíbrio entre a razão e a fé. Muitas pessoas se apegam ao passado, muitas pessoas se apegam às frustrações do passado, e elas se apegam às suas experiências negativas, e elas não conseguem entender que para caminhar com Jesus, ela não pode ser uma pessoa totalmente racional. Ela precisa ter equilíbrio entre a razão, o intelecto, e entre a fé, com grandes inclinações para a fé, porque nós somos desafiados, meus irmãos, nesse mundo em que vivemos, que apenas o conhecimento não é suficiente. Nem que eu seja gênio, nem que eu seja um grande intelectual, não é suficiente. Precisamos exercitar a nossa fé. Quantas pessoas não avançam na vida, se tornam tristes, porque estão lembrando lá no passado, com a morte da bezerra, não conseguem avançar, não conseguem crer que Deus, Ele é maravilhoso. E se nós buscamos a palavra de Deus, se buscamos a Deus, Ele é a nossa companhia, não há nada ao que temer. A vontade de Deus lá em Romanos 2, capítulo 1 e 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Há pessoas que têm medo quando diz, vou rogar para que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Meus irmãos, não podemos ter medo disso, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantas vezes nós não avançamos na vida porque nos atemos à nossa forma de pensar? Sabemos que é preciso que haja equilíbrio entre a razão e a fé. Sobretudo, nunca ser desobediente à vontade de Deus, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Nós temos que reconstruir valores cristãos para que não repitamos esta primeira fala racional de Simão Pedro. Aquele homem disse que não tinha jeito, que trabalhou a noite inteira e nada pegou, então não tem jeito. Mas, meus irmãos, para a glória de Deus e pela graça de Deus, Simão, ele continua falando, e ele optou pela prática da obediência. Leamos novamente essa parte do texto, que diz assim no versículo 5, em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Pedro, logo após ter um pensamento racional, intelectual, experiência pura, ele então se sujeita a apenas obedecer à palavra de Deus. Amados irmãos, a obediência é tudo na vida de um pescador de gente. Os meus dias mais abençoados da semana são quando eu tenho a oportunidade de conversar a respeito da palavra de Deus. Eu estou aqui na presença do pastor, e quando eu fico ali no gabinete conversando com ele, eu fico até emocionado, porque quando ele fala do carinho dele, do amor dele por Jesus, pela obra de Deus, aquilo eu fico me deliciando e ver como que é bom ouvir da palavra de Deus, e como que é triste você conversar com uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não acredita que as coisas podem mudar se ela crê. É muito triste, é muito desafiador. Pedro, ele deixa aquele pensamento racional, aquela sua forma de conceber as coisas, ele parte para a obediência. Obediência é tudo. Estudar a palavra de Deus com uma pessoa é obediência.
Falar de Deus a uma pessoa que está morrendo sem Cristo, sem salvação, está sofrendo, é obediência. O meu trabalho particular, ele prospera quando eu obedeço e faço e dou prioridade às coisas de Deus. O meu coração fica mais alegre quando eu tenho que voltar às coisas que eu preciso fazer no dia a dia. Eu penso melhor, eu raciocino melhor, porque eu estou feliz, porque eu estou cheio da paz de Deus. Quantas pessoas gastam tempo pensando em algo para resolver e ela não consegue, vai lá, ora, daqui um pouquinho ela está com a solução. É gastar tempo na presença de Deus, é obediência. É isso que precisamos fazer, meus irmãos, precisamos obedecer. Um bom pescador de gente é obediente. Eu sempre digo para as pessoas que aconselho: cuide de alguém em oração, que Deus cuida de você e dos seus problemas. Quando intercedemos por alguém, nós sim é quem somos curados, porque deixamos de lavar as nossas redes para estarmos na presença do Santíssimo Deus. A princípio, Pedro hesitou entre a razão e a fé, assim como muitos de nós. Mas para a glória de Deus, Simão Pedro decidiu obedecer. Mas sob esta palavra lançarei as redes. Para o seu sucesso e para a glória de Deus, Pedro tomou a decisão certa. Ele obedeceu à voz de Cristo. Pela sua obediência e fé, pôde ver a glória da manifestação da divindade de Cristo, que é o último assunto para que nós venhamos a concluir esta reflexão. Gostaria de ler com os irmãos agora os versículos 6 e 8, que diz assim, 6 a 8, melhor dizendo: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Jesus busca pescadores de gente, verdadeiros, genuínos, que reconheçam a sua divindade. Por causa de Simão Pedro ter deixado as suas redes para priorizar a palavra de Deus, ele foi retribuído. Pela sua fé e pela sua obediência, com uma grande pesca. De fato, houve ali um grande milagre. Os versos que lemos relatam que a quantidade de peixes era tão grande que 2 barcos apenas não eram suficientes, porque encheram a ponto de quase se afundarem. Valeu a pena Pedro ter obedecido, aberto mão da sua vontade para dar prioridade à palavra de Deus. Após ouvir a palavra de Deus, Pedro havia tratado Jesus de mestre. Quando Jesus acaba a sua mensagem, a sua pregação, o querusso, chamado em grego, Pedro então trata Jesus como mestre, aquele que ensina. No verso 9, diz o texto que ele ficou admirado, assim como aqueles pescadores com aquela grande pesca. Em outras versões dizem que o espanto apoderou-se de Pedro e aqueles pescadores, ao ponto de Pedro, na popa do seu próprio barco, prostrar-se aos pés de Jesus, e enfim reconhecê-lo não somente como um mestre que ensina, mas tratá-lo agora de Senhor, Senhor kurios. Pedro quer dizer que aquele Senhor do grego kurios, ele quer dizer, em outras palavras, que Jesus para ele agora era o Senhor, era aquele que ele deveria deixar as suas decisões, era aquele que ele deveria ceder a sua vida, ceder tudo o que tinha ao senhorio daquela pessoa chamada Jesus Cristo. Pedro agora não reconhecia Jesus como alguém que era
ensinava a palavra de Deus, mas alguém que agora tinha gestão sobre a sua vida. Esse era o Pedro que abriu mão da sua forma de pensar, partiu para a obediência, viu o resultado, agora ele viu que ele achava que conhecia Jesus. E ele agora conhece Jesus como seu Senhor, como alguém que realmente tem poderes divinais. No versículo 8, já caminhando para a conclusão, diz que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece a divindade de Jesus diante daquela grande quantidade de peixe. Pedro se dirige a Cristo não apenas como mestre, sobretudo como Senhor. Pedro se considerava indigno do favor e da presença de Cristo em seu barco. Ao reconhecer-se como pecador, pede a Cristo: afaste-se de mim. Pedro ele se sentiu tão miserável diante de tanta bênção que recebera. Ele se sentiu tão miserável diante daquele homem que estava no seu barco, que na verdade tinha poderes divinais, era o verdadeiro Messias, era o esperado Filho de Deus, que ele pediu: Senhor, afaste de mim, eu sou pecador. Mas Jesus não pensa como nós pensamos, meus irmãos, e aqueles que nos acompanham. Jesus ele responde de uma forma tremenda. Embora Pedro reconhecesse que ele era um pecador, miserável, um homem sem fé, Jesus vem para ele e diz: Pedro, nos versículos 10 e 11, não tenha medo. Pedro, não temas. Eu sei que você está assombrado, eu sei que você está vendo coisas admiráveis, mas não temas. De agora em diante você vai andar comigo. De agora em diante você vai ser pescador de gente. No versículo 11, diz: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles não tiveram outra escolha diante de tanta vitória, de tanto sucesso, de tanta graça. Eles abriram mão de tudo, deixaram tudo e o seguiram. Deus, nesse tempo em que nós vivemos, não quer que você abra mão de tudo, não quer que você abra mão da sua família. Deus quer, pelo contrário, que você chame Ele para perto de tudo que você tem. Ele vai te ajudar a gerir as suas coisas, vai te ajudar a fazer as coisas da forma dele, que vai ser para o seu sucesso, para a sua alegria. Entregue o seu caminho ao Senhor, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, o texto termina dizendo que Simão Pedro e os pescadores deixaram tudo e o seguiram. Jesus ainda continua a buscar pescadores de gente, pescadores genuínos que reconheçam a sua divindade. Homens e mulheres que não têm Jesus Cristo somente como seu mestre, mas sobretudo como seu Senhor. Homens e mulheres que querem servir a Cristo, mas acima de tudo querem também ser guiados por Ele. Não servir do jeito que elas pensam, mas querem ser guiados do jeito que Cristo quer, que eles sejam guiados, liderados. Deus quer isso para a nossa vida. Meus irmãos, eu convido a vocês a orarem neste momento. Fechem os seus olhos. Jesus quer homens e mulheres que deixem suas redes de lado, homens e mulheres que abandonem o pecado da sua própria vontade, homens e mulheres que deem prioridade à palavra de Deus, para que façam algo mais por outras vidas, que não se contentem em viver olhando para si, que não se contentem em achar que a vida é apenas cuidar das suas necessidades. Homens e mulheres que, pelo poder do Evangelho, sejam usados por Deus para retirarem vidas que estão caminhando para o fogo eterno. E essas vidas precisam ser conduzidas pelo poder do Evangelho a águas vivas em Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. Estamos aqui, ó Pai,
pedindo para que o Senhor recomece algo novo em nossas vidas. Aquilo que ficou esquecido, ó Pai, nós somos chamados para uma missão, e a nossa missão é salvar vidas, a nossa missão é orar por vidas, a nossa missão é ter misericórdia dos nossos parentes, que estão se afundando cada vez mais no pecado, estão cada vez mais sentindo prazer nas coisas erradas. E o Senhor, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, pela graça de Deus, fala aos nossos corações que somos pescadores de gente, que nós precisamos, ó Pai, avançar, precisamos falar dessa maravilha. Não estamos aqui, ó Pai, detidos na grande pesca, estamos aqui detidos no poder de Jesus Cristo, como aquele que cura, como aquele que restaura, aquele que tem poder de tirar vidas do inferno e transformar, e mudar, e levar, e conduzir para a maravilhosa luz, para passar a eternidade com o Senhor. Ó Pai, é Ele que nós precisamos servir, é esse Jesus que nos amou, e nós precisamos dar glórias, louvores e testemunhar para as outras vidas, para este mundo que está sem Cristo e sem salvação. Que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que essa palavra possa ficar remoendo em nossos corações. Amém? Amém. Iremos cantar agora, Tua voz, escuto a convocar-me. Este hino é muito lindo. Eu cresci ouvindo este hino. Ele diz que o que sou e tudo o que possuo eu entrego para Ti servir. Quero ser um instrumento usado por Ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Meus irmãos, uma das frases mais difíceis que eu ouvia era quando havia um missionário e falava assim: você precisa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tinha medo daquela frase. Eu tinha medo de falar: Senhor, não quero abrir mão do que eu tenho para fazer o que o Senhor quer. Mas quando Deus chama, eu entendi bem quando o pastor disse aquele dia, a graça de Deus é irresistível. Eu entendi quando o Senhor disse, porque não tinha como resistir. Que você não resista. Se Deus falar ao seu coração, não resista. Faça o que Ele está mandando, para que você alcance a grande vitória, a grande bênção que Ele tem preparado para a sua vida. Vamos cantar, meus irmãos, vamos ficar de pé, cantar com bastante força, cantar em espírito de oração. Que Deus abençoe a sua vida.
Amém, meus irmãos. Vou pedir o pastor para que ore, encerrando o culto, pastor. Pode falar. Amém, meus irmãos? Amém? Eu gostaria de convocar os irmãos para uma assembleia no próximo domingo. Qual é a razão dessa assembleia? Nós vamos passar para os irmãos as estratégias da compra do terreno. O que é que nós vamos fazer para chegarmos à compra do terreno? Então eu convoco os irmãos para essa assembleia. Hoje nós temos um grupo excelente aqui. Você está aqui, faça uma força grande de estar presente conosco, que o João, ele vai, que é o relator da nossa comissão, ele vai mostrar aos irmãos a estratégia que nós trabalharemos com ela, para que nós compremos o terreno. Nós vamos pagar 15 prestações de R$40 mil e 4 prestações de R$27 mil, fazendo um total de R$708 mil. Agora nós queremos mostrar para os irmãos naquela assembleia no próximo domingo como fazer isso, qual é a sua participação, como que você vai participar. Então eu quero mostrar isso a vocês. Eu quero fazer um apelo em nome de Jesus. Observem, em nome de Jesus, faça uma força de estar aqui domingo. E além disso, eu tenho outras coisas nessa assembleia para discutir com os irmãos, inclusive a eleição da nova diretoria. Eu preciso de você estar aqui. Você está aqui presente hoje? Faça a sua inscrição, convide outros, porque eu preciso dessa assembleia e tratar de outros casos de disciplina que eu preciso tratar urgentemente. Então eu preciso que vocês venham. Muito obrigado pela presença de vocês, uma presença excelente, mas domingo que vem é uma assembleia, e eu preciso de vocês. Amém? Faça força estar aqui. Eu estou feliz de ver o meu irmão Dete, o seu marido. Ontem eu estava orando por vocês. Que bom ver vocês aqui. Se vocês puderem voltar domingo, vai ser muito bom. Nós vamos mostrar para vocês a estratégia que nós usaremos para que nós levantemos os recursos cada mês para a gente comprar o terreno. O terreno está num preço excelente. Fizemos várias pesquisas, de março até hoje, nós gastamos esse tempo todo negociando e chegamos exatamente a esse ponto que a família aceitou. Então, domingo que vem, uma assembleia para eu mostrar para os irmãos que vamos fazer a nossa estratégia, muita oração. Então eu convoco você, em nome de Jesus. Vocês estão aqui, vocês estão em casa, vocês também podem votar pelo WhatsApp, podem votar no grupo da igreja. Nós vamos eleger a nova diretoria e tratar de outros assuntos, inclusive mostrar para vocês a nossa estratégia para a gente comprar o terreno. Amém? Posso contar com vocês, irmãos? Amém? Então tá bom. Pastor Wellington, Deus abençoe, irmão. Chega até aqui. Eu quero te dar um abraço, porque a sua mensagem foi maravilhosa. Não foi, irmãos? Vamos bater palma por Jesus, cadê esse homem? Deus abençoe. Foi muito boa a palavra, bem estudado o texto, bem aplicado o texto. Eu espero que Deus lhe dê muitas outras oportunidades e esse púlpito será seu daqui a pouco, daqui a mais uns anos, daqui a mais 30 anos. Não, brincadeira. Não, demais, brincadeira. Mas eu quero que eu orar por esse homem. Eu vou pedir a Deus que abençoe o irmão Wellington, meu colega, trabalha comigo agora, meu pastor, meu colega de ministério. Deus te abençoe. A gente que é pregador sabe se o pregador estudou o sermão ou não, não é verdade? A gente percebe se o sujeito estudou o sermão ou se ele chutou. Ele estudou o sermão e pregou. Não foi maravilhoso, irmãos? Irmão Madeus está aí? Irmão Madeus, chega aqui, irmão Madeus. Orar em favor do pastor Wellington. Pode vir aqui, pastor. Irmão Madeus. Quero entregar esse homem na mão de Deus. Estou contente, porque a igreja fez uma grande escolha, trazer esse homem para cá. Deus abençoe, irmão, e o irmão vai orar em favor do irmão Wellington, pastor Wellington. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus eterno, por este momento de culto, de louvor, de gratidão
e disposição da tua bendita palavra, ó Deus. Deus eterno, nós queremos agradecer pela vida do pastor Wellington, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor colocou no seu coração nesta hora. Nós queremos agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor continue abençoando esta vida, de forma, Senhor Deus, que ela seja um instrumento vivo nas tuas mãos, ó Deus, para anunciar a tua grandeza. Obrigado, Deus eterno, pela vida dos teus servos que aqui estão. Estamos, ó Deus bendito, em número reduzido, ó Deus, mas estamos aqui e nós agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede desta hora. Obrigado, meu Deus eterno, pela tua paciência, pela tua longanimidade, ó Deus, porque o Pai Celeste, muitas das vezes, ó Deus, às vezes nós somos fracos, muitas das vezes, ó Deus, entristecemos o teu coração, ó Deus, mas o Senhor não desiste de cada um de nós, ó Pai, e por isso rendemos graças ao Senhor nesta hora. Obrigado por esta igreja, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos teus filhos, ó Deus, que tem feito a exposição da tua bendita palavra, Senhor Deus. Nós queremos, ó Deus, agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Obrigado, pastor Edson. Deus abençoe os irmãos. Podemos terminar aqui, Bruno? Ok? Irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Vamos sentar-se. Vamos ao pós-lúdio. Depois do pós-lúdio, os irmãos saem tranquilamente depois do pós-lúdio. O meu abraço a cada um de vocês. Deus os abençoe. E não se esqueçam da nossa assembleia no próximo domingo. É muito importante a presença de todos vocês. Vocês estão em casa e vocês estão presentes aqui. Voltem domingo, porque nós precisamos de vocês. Vamos fazer transferência de carta, pedido de carta. Vamos mostrar para vocês toda a estratégia que nós vamos voltar para preparar para a compra do terreno, que é muito importante para a nossa igreja. Deus bendito, obrigado por essa hora. Obrigado pela palavra que nós ouvimos. A palavra do pastor Wellington. O texto que foi passado para nós. O desafio, as aplicações. Que nós sejamos obedientes. Ainda que nós não encontremos lógica. Ainda que nós não encontremos condições naquilo que vamos fazer, mas o Senhor é poderoso para transformar situações, mudar as situações. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, e a nossa lógica é frágil, é miserável, mas o teu poder ultrapassa qualquer lógica humana. Haja vista do que nós aprendemos esta manhã. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o luz, depois o irmão sai tranquilamente e voltemos logo mais às 18 horas. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao pedido vida dá.
Bom dia para vocês, Deus abençoe. Até logo mais, até às 18 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.